Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Scarpa e nesse vídeo de hoje nós vamos introduzir novos comandos no Docker para a gente fazer a inspeção de imagens e de containers. O que é isso? Muitas vezes você baixou uma imagem e você quer saber o histórico dessa imagem, o que foi mudado. Muitas vezes você quer saber o que tem dentro dessa imagem antes de rodar seu container. Muitas vezes você quer inspecionar o container para saber qual é a configuração que ele tem antes de rodar. Então a gente tem essas possibilidades. O primeiro comando que eu vou mostrar a vocês é o Docker History. O que é o Docker History? Nesse caso, ele vai checar o histórico dessa imagem, né? Que é essa imagem que a gente baixou, imagens, que é aquela imagem padrão do, do nanoserver. Então, o que a gente tem nessa imagem de histórico, né? Há 6 dias atrás, eles criaram com esse entry point e aplicou baseado nessa imagem do Windows Server, do Nano Server. Esse sistema histórico, se você baixar outras imagens de outros fabricantes, você tem como se fosse um release note sobre as mudanças do que foi feito, né? A gente tem identificação aqui de cada layer da imagem, isso é interessante para você saber o que tem. Outro ponto interessante que a gente pode inspecionar as imagens. Isso a gente vai saber o histórico daquela imagem. E nesse comando, docker inspect image e o ID da imagem, né, que é o nanoserver 2.1809, a gente vai inspecionar a imagem. O que a imagem tem? Né? Qual o ID, qual o hash dela, qual o repositório ela veio, se ela tem algum comentário, quando é que ela foi criada, informação, qual o nome que ele vai ficar, qual é o usuário que ele está rodando, qual o entry point que ele chama, baseado em que imagem. Então tem toda uma informação, a versão do Docker, toda a informação, a arquitetura que ele tem, a versão do Windows. Nesse comando aqui ele checa, né? Esse comando não, nessa linha ele checa se ele é compatível com a versão do sistema operacional. Outras opções do container e os layers que ele usa, né? Os hashes dos layers. Então você consegue saber da imagem antes de você até criar o container. Com isso facilita para a gente saber o que tem dentro da imagem, quais as configurações que ele vai rodar. Isso é bastante interessante. Depois disso, a gente vai rodar um container, porque tem os outros comandos para introduzir. A gente vai criar a nossa imagem, só eu preciso remover esse nome, para não estar errado. Pronto, criei a nossa imagem, né? Aquele padrão novo, nosso que a gente já conhece. Vamos checar tudo que a gente tem, o ifconfig e o IP. Então a gente vai dar um Ctrl PQ. E agora a gente saiu da imagem, né? Vamos ver que já saiu do nosso container. A gente vai ver que agora o nosso container está rodando. Está aqui rodando tranquilamente. Agora, o que a gente precisa saber? A gente rodou o container, mas... Tá, Leandro, eu rodei o container, mas eu quero saber maiores informações sobre esse container. No Windows, para você saber a informação do container, ele não pode estar rodando. Se ele estiver rodando, ele não consegue rodar o Docker Inspect. Isso é uma limitação que a gente tem no Windows. Nesse caso, a gente tem que dar um stop, a gente tem que parar o container. E depois que a gente parou o container, a gente vai rodar o comando para fazer o spec dele. É bem parecido com um Docker Spec Images, que a gente teve naquele início, mas aqui a gente tem alguns detalhes a mais. Pode ver que o ID é o mesmo, a data de criação, os argumentos, o hash da imagem, os logs, o log onde ele está salvando algumas informações, toda a informação de quantas mais vezes foi restartado, qual a plataforma que ele usa, se ele vai ter algum volume, se ele vai estar montado em algum outro parâmetro, informação de DNS, então tudo nesse arquivo aqui, quantas CPUs ele vai rodar, quanto de memória, se tem alguma limitação, os drivers que ele vai carregar, a mesma coisa das imagens que a gente tem aqui, mas quando você roda um container, ele tem uma coisa a mais, que é essa parte de networking, que é o IP específico que
que você vai colocar para rodar, entendeu? Aqui, como ele está como DHCP, ele não aparece aqui, porque na hora que for rodar o container, ele vai introduzir essas imagens, mas se por acaso você quiser fazer alguma alteração, você pode inserir as informações aqui. Porque muitas vezes o cara faz o deployment de um container, ele coloca, ele publica num Docker Hub e faz o download para você, e muitas vezes sabe qual é o IP do container. Então você pode dar um Docker inspect o nome do container, com ele parado no Windows, no Linux você pode fazer em execução normal. E aqui você vai conseguir saber a informação de IP para você conseguir acessar ele. E outro comando interessante é o comando diff. O que é o comando diff? O comando diff eu consigo ver quais são os arquivos que eu tenho dentro. Quais são as informações que estão contendo dentro. Então, não necessariamente eu vou saber o conteúdo de um arquivo, mas vou saber toda a estrutura de pasta que ele tem. Você pode ver aqui, files, user, container user, que é o usuário, e o arquivo nt-user-dat. Isso é bastante interessante para você saber que muitas vezes, pô, eu quero saber se aquele container já está rodando integrado no AD. Quando ele está integrado no AD, ele já tem dois arquivos a mais. Quando esse container, qual é o usuário padrão que está aqui criado nele? O folder, pelo menos. Container user, isso já pode te dar alguns gigas, já pode te ajudar em algumas coisas. Isso é bastante interessante para a parte que você está fazendo um deployment de uma aplicação, está testando, e você quer saber o que já está tendo ali dentro, como é que foi instalado, estruturado. Você pode ver as pastas de evento, onde é que está. Então isso é bem interessante na hora de a gente fazer containerização, colocar a aplicação dentro do container para entender melhor a nossa aplicação. Então é isso que eu queria mostrar, pessoal, esses comandos para ajudar a gente a entender um pouco mais o que existe dentro do container. E muito obrigado e até a próxima.